Olá, boa tarde. Hoje, dia 10, terça-feira, dia 10 de outubro, estamos aqui na Escola Kaique. Me chamo Samara. E eu, Maria Ariana. A gente cursa licenciado em Educação Física no IFCE e a gente está aqui no intuito de fazer um trabalho da disciplina de basquete, onde consiste em fazer uma entrevista com algum representante do basquete, que já tenha tido contato com o basquete, ou ainda tenha. E a gente está aqui na Escola Kaique com o professor Jean, onde a gente vai fazer algumas perguntas para ele, tá bom, relacionadas ao basquete, e vamos dar continuidade. Eu quero saber como começou o seu amor pelo basquete. Boa tarde, primeiramente agradecer a oportunidade, né? O basquete ele iniciou na minha vida, na minha cidade. Eu sou de Limoeiro do Norte, no Vale de Jaguaribe. Meu pai ele foi atleta, aquela região sempre foi muito forte, esportivamente falando, né? Lá tinha as Olimpíadas do Vale de Jaguaribe, né? Que parava a região para um mês de competições. E no meu ensino fundamental, mais precisamente no 7º ano, amigos, colegas e turma me convidaram para participar da equipe de basquete da escola, que era a escola diocesana, que eu estudava. E eu, como todo bom brasileiro, a cultura do futebol sempre prevaleceu, né? Eu só gostava de futebol, mas devido a esse meu amigo ter me convidado, a consideração por ele, eu fui fazer parte da equipe dos jogos interclasses da escola. E aí foi amor à primeira vista. Nossa equipe foi muito bem na competição, não lembro a colocação. E eu fui fisgado pelo basquete. Ali começou uma paixão que até hoje eu carrego. Pronto, e dentro dessa perspectiva, a gente quer saber se você já foi treinador de alguma equipe, se já foi atleta, e se sim, como você fazer para conciliar essa rotina? Então, dando continuidade a esse início. Na sequência, eu me interessei pelo basquete e comecei a treinar basquete na minha cidade, onde eu tenho uma relação de amizade até hoje com o meu primeiro treinador, né, que está nativo, Juarez Vidal. E de lá para cá, o basquete sempre veio assim, aumentando cada vez mais a presença dele na minha vida. Eu fui me interessando cada vez mais e com isso comecei a jogar outras competições, jogos escolares, em times, até seleções sub-15, 16 na cidade onde eu morava. Uma coisa também que me ajudou muito foi eu ter tido a experiência, a oportunidade de morar em outras cidades, né? De Limoeiro, já morei em Senador Campeiro, Tauá, Itapipoca, e eu me deparei com realidades que existia o basquete, mas que faltava aquela organização maior para que ele pudesse expandir. Então foi quando, em Senador Pompeu, praticamente é uma cidade aqui do Sertão Central, uma cidade razoável, pequena, não tinha basquete. E eu e meu pai iniciamos lá, e a gente treinou a equipe. Eu era atleta, né? Meu pai treinou por muito tempo, aí ele teve os afazeres dele, eu assumi a equipe, treinei a equipe, e hoje posso dizer que nós colocamos o basquete em caminho. Senador Pompeu hoje faz parte da Federação Cearense de Basquete. E a gente é reconhecido por isso. Tanto eu quanto meu pai, todo mundo lá fala que teve um início, né? E lá a gente fez esse trabalho e por onde a gente passou. Aqui em Canidé eu cheguei em 2010 e aqui já tinha um grupo de basqueteiros, né? Que praticava ali na escola do Mateus, o bairro do Mateus. E foi a mesma coisa, a gente se juntou e começou a fazer um resgate do basquete para fortalecer. Apresentei projetos na própria Secretaria de Educação aqui, hoje eu sou professor concursado, né, efetivo no ensino. E de lá para cá, de 2011 para cá, o basquete de Canindé também deu um salto muito grande e eu tenho orgulho de fazer parte dessa história como atleta e como treinador. Pronto, pessoal, dando continuidade, a gente quer saber, a partir dessa sua experiência, quais os seus maiores desafios, quais os maiores desafios que você enfrentou, estando à frente de uma equipe, né, de basquete, e quais aprendizados você pode destacar para a gente com relação a isso? O maior desafio, sem dúvida alguma, foi a questão estrutural, a questão de quadras
que ofereçam a estrutura do basquete, né? Como eu falei anteriormente, eu tenho consciência que a cultura do nosso país, ela é, esportivamente falando, o futebol predomina. Sim. E eu até coloco outras modalidades como o handball, o vôlei, são um pouco colocadas de lado, né? Está mudando esse quadro, aos pouquinhos está mudando, mas por muito tempo isso prevaleceu o futebol e a gente observa que uma das dificuldades era essa, da gente não ter quadra com marcações oficiais, a própria marcação do basquete em si, e principalmente a estrutura principal, que é uma estrutura básica, que é a tabela e o ar, né? Sem isso não tem como haver a prática do basquete seguindo as regras oficiais. Então, eu até falo para vocês, né? Eu enquanto professor de educação física, e morei em vários lugares, eu presenciei muito isso, essa falta de estrutura nas quadras para a prática do basquete. E outra com relação aos aprendizados que você pode tirar? Um aprendizado, nossa, até hoje eu tiro aprendizado, porque assim, não só o basquete, mas agora eu vou entrar dentro da nossa área, vocês estão estudando, né? Colegas da educação física. O esporte, para mim, é o conteúdo mais importante da educação física. A educação física, nós sabemos que é uma ciência que seu objeto de estudo, de conhecimento, é a cultura, é a manifestação da cultura do movimento humano, né? Aí isso entra jogos, brincadeiras, danças, que a gente sabe que isso vem desde que o ser humano existe, né? Por isso que é a cultura do movimento corporal humano. Mas eu considero o basquete como o esporte como a principal conteúdo da educação física, porque é ele que dá visibilidade à educação física. Sim. Entende? Hoje, se nós temos preparadores físicos legalizados, reconhecidos no Brasil e no mundo, foi por causa desse conteúdo. Se nós temos hoje mais espaço para falar da educação física é por causa do esporte, isso na televisão, programas nas TVs que é totalmente direcionado ao esporte. Eles param a grade ali para falar de esporte, para vender, isso tudo puxa a educação física. Então, o aprendizado é no esporte em geral, mas falando do basquete especificamente, eu digo uma coisa para vocês sem medo de errar. Dos esportes coletivos que a gente conhece, são opinião minha, e eu vi muitos amigos, colegas, estudiosos falar, o basquetebol é o esporte mais completo coletivamente. Eu falo desde as suas regras, por quê? Porque você vê o futebol, outras modalidades, eles pegam carona das regras do basquete. Eles adaptam ali porque é interessante, é um jogo dinâmico e que sim também, além de trabalhar todo o corpo, membros inferiores, tronco, membros superiores, raciocínio lógico, rápido, miro, essas valências físicas, eles ensinam muitos valores, assim, que se você, só quem joga basquete sabe, porque assim, é como se fosse criar uma irmandade. Eu conheço amigos do estado todo que jogam basquete, pessoas que eu nem conheço, que a gente faz um torneio, como a gente já fez aqui, vem até aqui a primeira vez, parece que a gente já conhece a pessoa há 2 anos, que a língua é a mesma. Então isso é um aprendizado muito grande de socialização, é um aprendizado de a gente ver o poder do esporte, né? E sem dúvida alguma, o basquete ele precisa de mais atenção para que seja oportunizado para as pessoas, né, para as crianças principalmente, esses valores, esses aprendizados. E a gente quer saber também qual o significado do basquete para você e as contribuições dele na sua vida pessoal e profissional. Boa pergunta. O basquete ele tem é muito forte na minha vida, como eu falei, né? Desde os meus 12 anos de idade, ele está presente na minha vida. E, como eu coloquei anteriormente, me ajudou muito nos valores que eu carrego até hoje, os princípios, valores, ética, moral. Aí eu vou expandir isso para o esporte em geral, não só o basquete. Mas como a gente está falando de basquete, e é um esporte apaixonante mesmo, completo, eu vejo esse poder maior no basquete, até pelo que eu falei,
que quando você encontra pessoas de outros estados, vocês parece que ali que é uma coisa natural, assim, você vê que as pessoas têm os mesmos valores, a mesma fala, e só são coisas positivas, entende? De camaradagem, de amizade, de ajudar uns aos outros. E o interessante, o fato do basquete ser um esporte ainda que precisa de uma estruturação melhor, eu falei das quadras, né? O fato do basquete ainda precisar dessa atenção, isso acabou que unindo ainda mais os praticantes de basquete. Porque isso é um exemplo próprio. Fui jogar, por exemplo, uma vez em Pedra Branca, e a quadra precária, né, não tinha. Hoje está uma estrutura maravilhosa. Na época não tinha marcação. Aí a turma se juntava sem se conhecer na hora lá, ia marcar, fazer a marcação da linha dos 3 pontos, por exemplo, pegava uma fita bombada, ia marcar lá, e a gente se unia para aquilo. Então jogava ali dentro de quadra, ninguém, lógico, não é para ver dessa forma, ninguém se via como inimigo, como rival. Existe um respeito muito grande, entende? E esses valores eu carrego para mim e passo para os meus alunos, para as crianças, para quem eu tenho contato com os meus projetos e para os meus filhos, principalmente. E, sem dúvida alguma, esse é o fator mais importante que eu vejo no basquete, principalmente no basquete, essa união, esses valores humanos que estão tão esquecidos hoje em dia, né? Pronto, professor. E a partir disso, a gente quer saber se você tem ou já desenvolveu algum projeto na perspectiva do basquete ou em alguma outra perspectiva. E se sim, como se dá o funcionamento ou se deu o funcionamento desse projeto, qual o intuito do projeto? Boa pergunta, porque a gente vem lutando, né? Vou usar essa palavra, com essa modalidade, desbravando até, né, como foi o caso do Pompeiro, não tinha, a gente inseriu, hoje está forte lá. Mas especificamente falando em Canindé, eu cheguei aqui no final de 2009, 2010, morava em Itapipoca, jogava pela seleção de lá, né? E a gente iniciou um projeto juntando os veteranos, né? Digamos assim, os adultos da época. E começamos tudo a revitalizar o basquete lá no bairro do Mateus. Eu percebi que precisava renovar, que aquela geração ia envelhecer naturalmente e o basquete precisava renovar. Foi quando eu, professor, em 2013, eu vim para cá, para a Escola Caíque, e me deparei com uma quadra maravilhosa. Fiquei apaixonado por essa quadra, foi o que me trouxe até aqui, na verdade. Só que, infelizmente, a estrutura do basquete ali sempre existiu, mas não estava desativada. E eu tentei, inclusive, no IFCE, em 2012, aprovei um projeto com o professor Vidal, inclusive, ele ia dar todas as condições, mas devido ao nascimento do meu primeiro filho também, acabou que fiquei sem tempo. Mas aí, então, eu vim para a estrutura aqui da quadra e disse, vai ser aqui. Pelo menos eu já estou trabalhando aqui, já tenho a clientela, quero trabalhar com os alunos. E a gente revitalizou a estrutura do basquete em 2015, 2014, 2015. Juntamos os atletas adultos. Eu lembro que a gente chegou 2 horas da tarde, no sábado, fomos sair 10 horas da noite. Eita. Porque a estrutura é de ferro e tinha outro ferro que estava no chão com a tabela. E tinha que colocar aqui, encaixar para a tabela aqui. Então a gente subiu os andames. Está tudo registrado, viu, pessoal? Procure lá a Jean Fred Pitombeira no Facebook, no Instagram. Inclusive, deixa eu aproveitar para divulgar o projeto. PBS, Pitombeira Basquete Sagaz, tá bom? Vai no Instagram, você vai ver tudo lá. Aproveito também para divulgar a DESC, né, que é outro projeto que surgiu em 2018, que saímos do basquete e fomos para todas as modalidades. Associação Desportiva Sertão de Canindé. Sigam lá, que além do basquete tem o handball, a gente está olhando pelo handball, está olhando pelo voleibol, pelo tênis. Hoje é a minha nova empreitada, como esse meu segundo filho nasceu, agora eu estou com o tênis, tentando difundir o tênis. Mas o projeto aqui no Caíque começou daí, 2014, 15, e gerou muitos frutos, renovamos a geração, competimos, né? Jogos escolares, os meninos estudavam, levaram o nome de Canindé afora, ensino médio, né? Os meninos aqui eram do nono ano, foram para o ensino médio, foram campeões até com um atleta nosso que estudava lá, que pegou a frente do time,
Eu tenho orgulho de dizer que eu coloquei ele para dentro, Carlos Douglas, que infelizmente está impossibilitado de estar com a gente devido a um acidente, mas enfim. É isso, pessoal. O basquetebol de Canindé é forte, o basquetebol tem história, existe basquetebol em Canindé, inclusive atualmente, como eu me afastei um pouco, mas não deixei a galera de lado, devido a tempo mesmo, os meninos estão treinando aqui no Caribe, dia de quarta, noite, sábado, convido vocês a vir assistir. Estão participando de uma competição em Baturité, uma liga, certo? E é isso. A gente o basquete está mais vivo do que nunca, mais forte do que nunca. Você viveu alguma experiência ou fato que lhe marcou durante a prática do basquete e na época em que você praticou? Na verdade, eu vivi várias experiências. Eu poderia contar muitas aqui, como atleta, como treinador, mas eu quero contar a principal. Eu falei do meu primeiro contato, que foi nos jogos interclasses da minha escola, na minha cidade, com 12 anos, 12, 13 anos. Mas o que mais me marcou até hoje foi o meu contato ensinando basquete. E quando eu iniciei, que eu descobri que eu queria educação física para a minha vida. Eu morava em Senador Pompeu, olha só como é interessante. O basquete, hoje eu devo ao basquete, se eu sou professor de educação física, eu nunca falei isso. Se eu sou professor de educação física, eu devo ao basquete. E olha que eu pratiquei vôlei, futebol principalmente, futsal. Por quê? Quando nós chegamos em Senador Pompeu, eu era muito novo, 15 anos, 16 anos, 15, 16 anos, eu senti falta do basquete. E a cidade não tinha basquete, como eu falei, a gente não tinha tomate. Então eu e meu pai, nós morávamos perto do CSU, toda a cidade tem um CSU. E lá tem 2 quadras, uma mais alta outra aqui. E o vôlei lá, no Rio de Janeiro, era muito forte, bacana. E não tinha basquete. Aí, pai, vamos jogar. E eu me deparei na minha escola, que eu estava terminando o ensino médio lá, o último ano do ensino médio. O professor da educação física levou à noite para a quadra e tinha umas bolas de basquete. Eu, peguei a bola, comecei a arremessar e aquilo começou a chamar a atenção dos outros colegas. Foi quando eu pedi a bola emprestada. Fomos para a quadra do CSU, perto lá de casa, e lá a gente começou a praticar basquete. Muita gente fez, e muita gente começou a se chegar e a gente foi colocando para dentro. E aí foi começando o basquete na cidade. E coincidiu, não sei se vocês já ouviram falar, no programa AABB Comunidade. Eu acho que já. Isso é da década de 90. Canindé teve. Isso foi em 97. Eu morava em Senador Pompeu. E aí quando eu chegou, eu tinha 18 anos, 17, 18 anos. E eles estavam implantando no Brasil todo esse programa. Senador Pompeu, números de crianças carentes, crianças de vulnerabilidade social. Né? A criança estudava de manhã na escola, à tarde, tinha toda aquela atenção. Era uma parceria, Banco do Brasil, as ABBs, prefeituras municipais e PUCs, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que mandou toda a capacitação de professores para nos capacitar. E aí a oportunidade surgiu, porque assim, um dos critérios, eles queriam selecionar os melhores atletas de cada modalidade para serem preparados para trabalhar naquele projeto. Era um projeto esporte cultural. E no basquete não tinha ninguém. Aí como eu já tinha começado com meu pai, lembraram do nosso nome. De início, chegaram no meu pai, não, meu filho está aqui. E eu muito novo, disse, mas dá aula, vai, Jean, vai. Eu passei pela capacitação. Foi quando eu me interessei pela educação física e comecei a dar aula de basquete. E detalhe, com aquilo que eu sabia, não tinha internet para pesquisar, mas eu treinava, já treinei em escolinhas, né, com o meu professor Emílio, e tentava repassar aquilo. E o mais legal, que eles estavam com a ideia de não ter meu basquete. Porque, primeiro que não tinha pessoa, eu apareci. Mas a quadra lá, eu acabei de falar sobre estrutura, não tinha, naquela época então, não tinha a estrutura das tabelas e nem a marcação. E eu provei que tinha que fazer colocar a marcação e colocar as tabelas. Eu não desanimei, eu comecei a treinar os garotos só com as bolas na quadra sem nada de basquete. Eu criava exercícios, né?
Ali eu criava na hora mesmo, pegava um pouco do meu treinador, aprendi com o meu treinador. E foi crescendo o público, foram gostando daquela aula, até que eles entenderam que é realmente o basquete. E daí então, o basquete de Senador Pompeu emplacou, e nós formamos seleção, competimos. Até hoje, a seleção de Senador está disputa o campeonato cearense, ligas no interior, são convidados de Fortaleza. Enfim, essa foi assim, a experiência mais marcante. O meu lado profissional começou ali, né, e foi com o basquete. E hoje estou aqui para falar um pouco dessa história. E ídolos, né, professor? Quem é seu ídolo no basquete e por quê? Pronto. O meu maior ídolo no basquete, primeiramente, é meu pai. Meu pai foi atleta de basquete nas competições, como eu falei, Vale do Jaguaribe, né? A Olimpíada Jaguaribana, que movimentava uma boa parte do estado ali, do Vale do Jaguaribe para cima. Em segundo lugar, Oscar Schmidt. Oscar Schmidt foi o nosso maior atleta, não sei se você já ouviu falar, Oscar Schmidt era aqui do Rio Grande do Norte. Ele é o maior atleta de basquete masculino, né? O maior atleta de basquete de todos os tempos no Brasil. Ele defendeu a seleção, foi campeão pela seleção dentro dos Estados Unidos, em 1987, no Pan-Americano, que o Brasil ganhou dos Estados Unidos. Tudo bem que nos Estados Unidos na época eles não podiam jogar jogadores da NBA, né? Que hoje é permitido, porque a NBA está acima, enfim. Mas Oscar Schmidt, ele é o cestinha das Olimpíadas, para quem não sabe, foi a pessoa que mais fez ponto nas Olimpíadas. Ele participou de 3, 4 Olimpíadas, é o cestinho. Como se fosse o artilheiro no futebol, não pontuador. E ele fez uma coisa muito interessante e eu fiquei mais fã dele. A NBA, que é a maior liga de basquete do mundo, a mais rica, a mais poderosa e a melhor, ela sempre recrutou os melhores jogadores de todo mundo. E Oscar Schmidt foi convidado com uma equipe grande da NBA. Só que tinha assim na época, se ele o atleta, não só no brasileiro, qualquer atleta do mundo participar da NBA não pode mais defender a seleção do seu país em competições como Pan-Americanos, Mundiais, Olimpíadas. E ele negou de ganhar um dinheirão na NBA, de jogar na maior liga, que é só o sonho de qualquer criança, qualquer adolescente que quer jogar na NBA hoje. Na época também. Ele negou tudo isso para jogar, defender a camisa do seu país. E hoje, ele é reconhecido mundialmente por isso, ele é conhecido. Há alguns anos atrás, não lembro o ano, ele, numa Olimpíada, não lembro o ano, os jogadores americanos, do Dream Team, que é os jogadores da NBA, Oscar já aposentado, né? Eles reverenciaram Oscar, todos reverenciaram Oscar de passando, fizeram uma homenagem para o cara. Vocês entendem o que é isso? Então, assim, é o meu maior ídolo, né? E enquanto profissional. E, lógico, hoje com o NBA, eu gostava muito do Kobe Bryant, que era Michael Jordan, nem se fala, foi um cara que modificou o basquete. Enfim, mas Oscar, por ser brasileiro, por todo esse contexto, ele para mim é o maior ídolo de todos. Pronto, professor. E para finalizar, pessoal, aqui a nossa entrevista com o professor, a gente quer saber de você, professor, tanto relacionado ao basquete como às demais modalidades esportivas, o que você vê de contribuição para aquelas pessoas que praticam os esportes, né? O basquete em especial? Maravilhosa pergunta, porque assim, eu sou um ativista convicto, eu falei para vocês, né, que para mim o esporte é o principal conteúdo da educação física. Eu acho que a gente tem que repensar bem a grade curricular, tem que ver o esporte dessa forma mesmo. Lógico, existem esses outros conteúdos que fazem parte da ciência, dos objetos de conhecimento, mas o esporte, ele por si só, historicamente, ele vem mostrando o seu poder, né? Através do esporte já foi paradas as guerras, através do esporte nações já se reergueram. Um evento, por exemplo, um evento olímpico num país de terceiro mundo, aquilo ali é uma visibilidade muito grande, uma Copa do Mundo, para a economia do país, para todos os aspectos, turismo, para conhecimento. A África, eu lembro da África do Sul, né, teve uma Copa bem bonita na África do Sul, que deu uma chacoalhada lá no continente.
não só no país em si. E assim, mas o principal, e aí nós da educação física temos essa obrigação de fazer cada vez mais se aprofundar, né? Defender o esporte e, principalmente, passar para as crianças, nossos alunos, os valores que uma prática esportiva sendo bem orientada, que é o que vocês estão estudando, pessoal, muda completamente uma vida de uma criança, de uma família, de um bairro, de uma cidade, de um país. O esporte tem esse poder de transmitir valores que eu vou repetir, que eu vejo, nós que praticamos esporte, isso tem muito forte isso dentro da gente. A gente enxerga o mundo de outra forma, assim. A gente vê pessoas que não dão mais bom dia, não respeitam os mais velhos, não sabem perder, acham que tudo vem de uma vez, o imediatismo, não respeitam o adversário, né? Então, repito, o esporte sendo bem orientado, ele é uma ferramenta assim, a ferramenta mais poderosa que eu conheço para mudar uma realidade, seja individual ou coletiva. Disso aí eu não tenho nem dúvida. Eu e muitos estudiosos, muitos historiadores têm essa compreensão. E é fato, né? É fato se a gente pegar a história do esporte. E o basquete, assim, é mais uma ferramenta dessa, digamos, dessa arma aí, poderosíssima, que aumenta a perspectiva. Eu recomendo vocês terem a vivência do basquete. É diferente. Tanto anatômico, físico, fisiológico, cognitivo, social. O basquete é o esporte mais completo que tem coletivamente. E para não ser injusto, individualmente o tênis, viu? Pratico tênis também, que é só você e sua cabeça ali contra o adversário. Pronto, professor, de antemão a gente quer agradecer a sua participação e disponibilidade, tá bom? Deu para observar a partir das perguntas e das suas respostas o seu amor pelo esporte, pela educação física, pelo basquete, tá? A gente agradece a sua participação, tá? Em nome do IFCE, em nome do curso de licenciatura em educação física. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Só as considerações finais. Pessoal, sigam lá a ADESC, a Associação Desportiva Sertaneja de Canindé, porque além do basquete a gente tem esse trabalho com todos os esportes e é importante até uma parceria, até para que vocês possam vivenciar, porque assim, eu não vou dar aula de basquete porque eu nunca pratiquei, não existe isso. Agora, realmente é bom você ter a vivência do básico, do mínimo, né? Então é interessante até que vocês precisarem da gente, eu enquanto presidente da associação, a gente está disponível aí para fazer uma parceria, para a gente estar ministrando uma aula básica ali, aprender os fundamentos básicos, para levar para vocês, alunos, porque, olha a minha história, se eu não tivesse passado pela escolinha lá em Limoeiro com 12, 13 anos, eu tinha perdido a oportunidade lá na BB Comunidade, lá com os meus 18 anos. Foi aquilo que me deu segurança, básico ali, na escolinha, que me deu segurança a querer encarar aquele desafio, e foi aquilo que me colocou dentro da educação física, que abriu as minhas perspectivas de vida, enfim, ser humano e profissional. Muito obrigado.